Aang acordou 100 anos depois em um mundo que ele já não reconhecia mais. Seus amigos se foram, sua cultura foi apagada. Ele queria que o mundo voltasse a ser como era, mas o mundo tinha seguido seu fluxo. Todos nós somos um pouco como Aang. Acordamos todos os dias tentando segurar um ontem que já escorreu pelos dedos. Mas afinal, as pessoas se transformam ou elas apenas se revelam? Será que as pessoas têm uma essência que permanece igual apesar de todas as alterações externas? Como a nossa dificuldade de lidar com a impermanência pode estar ligada à amplificação do sofrimento humano? A filosofia e a psicologia têm respostas perturbadoras para isso. Primeiro de tudo, Avatar é uma obra perfeita para falar sobre os filósofos da natureza, também chamados de filósofos pré-socráticos. Eles estavam preocupados em descobrir qual é a essência ou a substância primordial que gerou o universo. Eles chamavam essa substância de Arquê, que significa origem. Enquanto Tales de Mileto, conhecido como o primeiro filósofo, achava que o Arquê era a água, Anaximenes dizia que era o ar, Xenófanes a terra e Heráclito o fogo. Por fim, Empédocles dizia que era a mistura dos 4 elementos que produzia tudo o que existe no universo. Mas a gente vai focar mais em Heráclito no vídeo de hoje. Esse filósofo, ao observar o mundo ao seu redor, notou que existe algo onipresente em tudo na natureza: a mutabilidade. Tudo flui e tudo sempre fluirá. Assim como o fogo acende, transforma a matéria ao seu redor e depois se apaga, assim também é o universo, em constante transmutação. Ele tem uma frase que ficou famosa que diz mais ou menos assim: nenhum homem pode banhar no mesmo rio 2 vezes, pois na segunda vez, o rio já não é mais o mesmo e nem tampouco o homem. Portanto, a única constante no universo é a mudança. Pense no caso de Zuko. Ele começa a história atrás do Avatar, disposto a fazer qualquer coisa para recuperar sua honra e ser aceito de volta pelo pai. No entanto, no decorrer da série, algo dentro dele vai mudando. E apesar dele perceber essa metamorfose, ele também está preso ao discurso de que deveria ser o príncipe herdeiro. Essa regra que ele coloca para si mesmo e a dificuldade de aceitar sua própria transição só aumenta o seu sofrimento. Mudar dói, mas não aceitar a renovação vai te destruir por dentro. Até que em determinado momento ele simplesmente cede e aceita que não é mais o mesmo. Mas essa dualidade entre a necessidade de se reinventar e a resistência contra isso não acontece só com Zuko. Acontece com todos nós. Pense nos seus relacionamentos. Por que é tão difícil sair de uma relação onde ambos estão infelizes? Muitas vezes a lembrança de como as coisas eram boas e o quanto você gostaria que elas voltassem a ser como antes te impedem de seguir o fluxo. O problema é que no decorrer de uma relação longa, tanto você quanto a outra pessoa amadurecem, e às vezes o que era compatível já não é mais. Nós tendemos a enxergar as pessoas como uma fotografia, quando na realidade elas são um filme em constante movimento. Agora, apesar de precisarmos aceitar que tudo se transforma, você não pode forçar essa transição. Você já conheceu aquelas pessoas que permanecem em situações tóxicas sempre pensando: as coisas vão mudar, ele ou ele vai mudar, as coisas vão ser diferentes. É muito positivo ter esperança, mas viver constantemente ansiando por uma alteração é a segunda receita perfeita para o sofrimento. O futuro é incontrolável e você não pode moldar alguém que não queira se renovar. Às vezes, mesmo querendo muito, é difícil reformar a nós mesmos, quem dirá o outro, o mundo ou o futuro. Entretanto, apesar de tudo fluir constantemente, algumas coisas permanecem. Pegamos como exemplo a renovação do nosso corpo. A cada 2 a 4 semanas, as células da sua pele já se renovaram. A cada 4 meses, os glóbulos vermelhos do seu sangue são outros. Inclusive, seu esqueleto inteiro já se substituiu a cada aproximadamente 10 anos. Mas é mentira aquela história de que todas as células do seu corpo são trocadas constantemente. A maioria das células do seu cérebro já estavam presentes desde quando você nasceu. Afinal, se você as perdesse, como você lembraria quem você é ou a sua história de vida? E isso está muito de acordo com o que outro filósofo, chamado Parmênides, dizia sobre as mudanças na natureza.
Ele dizia que o que vemos é na verdade uma ilusão dos nossos sentidos. Para ele, nada muda de fato, o ser ou a essência por trás das aparências é imutável. No universo de Avatar, isso é o espírito Avatar. Apesar do Avatar nascer, crescer, envelhecer e morrer, e voltar a nascer de novo, a sua essência permanece a mesma. São pessoas diferentes, mas algo continua ali. Tanto Aang quanto Korra têm acesso a todos os antigos avatares no mundo espiritual. Você já ouviu falar do navio de Teseu? Teseu, um grande herói grego que derrotou o Minotauro, para honrar sua vitória, os atenienses preservaram o seu navio no porto por séculos. Apesar dos anos, as tábuas de madeira apodreciam e os atenienses então substituíam cada peça velha por uma nova. Em determinado momento, nenhuma peça original do navio de Teseu restava. Todas as madeiras eram componentes novos e aí ficava a pergunta: ainda é o navio de Teseu ou é um novo navio agora? Algumas pessoas vão defender que sim, porque a identidade não depende da matéria, e sim do significado atribuído a ela. Outras vão dizer que não, que só se você pegasse as madeiras podres e construísse uma outra embarcação, esse sim seria o navio de Teseu verdadeiro. Talvez ambos estejam certos. É e não é o mesmo navio. Você certamente já reformulou quase todos os seus gostos, pensamentos e preferências de quando era criança, mas permaneceu algo em todas as diferentes fases da sua vida. Na psicologia, existe um conceito chamado de eu observador. Em todas as etapas da sua vida, para além das emoções, pensamentos e sensações que você teve em cada momento, sempre existiu uma consciência que percebia tudo isso. Você não é aquilo que você observa. Você não é suas células, seus traumas ou suas experiências. Você é o espaço onde tudo isso acontece. Talvez a sabedoria não esteja em escolher um lado. Aang venceu quando aprendeu a dobrar a energia unindo a tradição com a necessidade do agora. Se você está sofrendo por alguém que se tornou outra pessoa, ou por não conseguir ajustar a si mesmo, lembre-se, aceitar o fluxo de Heráclito não é desistir, é parar de lutar contra o incontrolável. Mas manter a sua essência é o que garante que mesmo no meio de tantas metamorfoses, algo permanece e sempre vai permanecer.